Desculpem. Se você ligou a televisão hoje ou abriu os grandes portais de notícia, provavelmente leu que a paz está voltando ao Oriente Médio. Dizem que as negociações em Mascate estão avançando. Dizem que o Irã finalmente decidiu dialogar. Dizem que a diplomacia venceu. Mas eu tenho uma pergunta simples para você. Se a paz está chegando, por que as embaixadas ocidentais começaram silenciosamente a fazer as malas? Se o acordo é tão bom, por que Israel veio a público avisar que não tem compromisso nenhum com essa conversa fiada? O que estamos vendo não é um acordo de paz, é um teatro de guerra, enquanto os diplomatas sorriem para as fotos. O regime dos ayatolás ganha tempo para esconder suas centrífugas, e o mundo ingenuamente cai na velha tática da taqiyya, a mentira sagrada do Islã radical. Mas tem um detalhe que a imprensa não te contou, e é esse detalhe que muda tudo. Donald Trump não está esperando. Donald Trump armou uma arapuca, e o Irã acabou de cair nela. Hoje vamos te mostrar o que está acontecendo longe das câmeras. Vamos te provar porque essa rendição iraniana é falsa. E vamos te mostrar o mapa da grande fuga que ninguém quer que você veja. Eu sou o Felipe da Costa, sejam muito bem-vindos ao Likud Brasil. Já deixa o seu like, porque a verdade que vamos falar aqui, o YouTube não gosta de entregar. Então a gente precisa muito da sua ajuda. Você que está chegando agora, vai deixando o seu like e também compartilhando essa live. O compartilhamento é muito importante, ajuda a gente a chegar mais longe. E se você quer dar um passo além, ajudar a gente a chegar ainda muito mais longe, eu te convido a ser membro do canal do Likud Brasil. Você clica ali, seja membro, e por uma quantia simbólica de R$ 6,99, você ajuda a gente a chegar muito mais longe. Parece pouco, mas para a gente é muito, muito, muito importante. E você também que quer ficar bem informado, com notícias 24 horas por dia sobre Israel, o Oriente Médio e muitas outras coisas referentes à geopolítica, aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está ali embaixo da Andrea e ele já vai direcionar você para um dos nossos grupos de WhatsApp. E para você que não tem como apontar a câmera, aqui no link da nossa live, na nossa descrição, você rola até o final e tem um link lá que vai levar para o mesmo lugar que esse QR Code. Mas vamos deixar aqui de enrolar e vamos começar essa análise diferente aqui que a gente faz todas as nossas lives, que é um pouco de informação com humor e também muita verdade que a mídia tradicional tenta esconder da gente. Então, vamos começar logo. Zé, uma pergunta já para deixar a audiência já curiosa. Afinal, essa paz toda é blefe ou é realidade? E aí, vai ter alguma coisa? Não vai ter alguma coisa? Como é que é esse preparativo? A gente está vendo, como a gente falou aqui no início, né? O pessoal fazendo as malas do Irã, ao mesmo tempo sentando para fazer as negociações e cada vez mais ativos chegando aí ao Oriente Médio, né? Bom, em paz está agora, né? Não está tendo guerra. A guerra vem já. Hoje um analista americano falou, cara que foi piloto na época da Guerra do Golfo, dizendo que os Estados Unidos já mandou para o Oriente Médio mais aviões de transporte militar do que na época do ataque ao Iraque, com a invasão do Iraque. Então ele disse que a quantidade de equipamentos militares que estão na região é enorme. Hoje saiu uma notícia semi-oficial de que todas as bases americanas, e disseram 20, eu não sabia que tinha 20, eu achava que eram umas 10, 11, 20 bases americanas no Oriente Médio estão protegidas com mísseis antiaéreos dos mais variados tipos. Algo que nunca aconteceu na história, e a coisa mais curiosa é que muitos dos aviões de transporte eles não voltaram, eles continuam nas bases do Oriente Médio, o que, para mim, na minha avaliação,
é porque os Estados Unidos resolveram usar contra o Irã o sistema Rapid Dragon de mísseis cruzadores, que transforma cada avião de transporte desses numa plataforma de lançamento de mísseis. Eles abrem a porta lá atrás, onde soltam as coisas de paraquedas, e soltam packs de mísseis cruzadores. O pack vem descendo de paraquedas e os mísseis vão sendo disparados e vão procurar seus alvos. Então, parece que as pessoas não estão ligando muito a quantidade de aviões de transporte, né? Está dizendo que metade da frota dos C-17 está no Oriente Médio. Para que vai deixar o avião de transporte parado lá? Não faz sentido nenhum, a não ser que ele já não seja mais um avião de transporte, seja um avião de ataque, largando mísseis cruzadores. Né? E isso tende a acontecer. Felipe, o que eu tenho acompanhado, hoje tem muitas declarações oficiais iranianas, é que os iranianos... Eu vou resumir um documento desse tamanho. Os iranianos não aceitam tudo que eles disseram que não iam aceitar. Pronto, está resumida a questão. Não aceitam deixar de enriquecer o urânio, não aceitam parar com o programa de desenvolver o tal do míssil com alcance de 10 mil quilômetros que pode atingir até os Estados Unidos. Não querem nada. Então, eles recusaram tudo e estão reclamando do discurso violento dos americanos, porque mandaram lá o Witkoff, o porta-aviões para o Abraham Lincoln, tirar foto. Estou aqui no porta-aviões. Aí o presidente do Irã acusou isso de... Esse tipo de discurso beligerante só nós podemos fazer. É inaceitável que alguém faça um discurso beligerante contra o Irã. É assim que está a situação. E é assim que vai ficar até começar a cair bomba. A gente tem um monte de fotos aí agora de satélites, são fotos verdadeiras, de reconstrução, não só de áreas do programa nuclear, mas de áreas do programa de mísseis que já tinham sido destruídas. Então a gente pode avaliar da seguinte forma: alvos que já tinham sido atacados vão ser atacados de novo. Por exemplo, tem lá em Natanz, uma foto de satélite, mostra um prédio novo. É impressionante como eles constroem rápido lá. Não sei nem se já deu tempo do concreto secar direito. Talvez no deserto seque mais rápido. Eles construíram um prédio, puseram uma rede metálica contra drones, que evidentemente não segura uma bomba de 900 quilos. Né? Então tem umas coisas muito esquisitas, a não ser que seja um alvo falso. Né? Porque existe isso também. Eu vou recordar o Iraque do Saddam Hussein. Existe uma escola soviética, da época da União Soviética, que chama de mascarar, né? Mascarar é a escola de camuflagem militar. Dentro dessa escola de camuflagem militar tem criar alvos falsos. Na Ucrânia, os dois lados usam isso direto. Tem canhões falsos, tanque falso, tem unidades de lançamento de foguetes falso. Aí o sujeito gasta uma bomba, cara, num troço que é feito de papelão e madeirite, né? Que faz parte da coisa também. Então, na Guerra do Golfo, eu me lembro disso claramente. A gente via os F-16 lançando mísseis contra os abrigos onde estavam os caças do Saddam Hussein. Aí via aquela explosão gigante de areia para tudo quanto é lado, destruiu tudo. Aí, quando as tropas chegaram lá, o que era? Tinha hangares que eram feitos de lona na parede externa, não era bunker, era lona pintada como se fosse concreto. Aí o míssil atravessava uma lona, atravessava outra lona e explodia na areia lá atrás. E parecia que tinha explodido o bunker com o avião dentro. Então essa coisa de construir alvos falsos, a guerra foi em junho. Sabe, é muito difícil que haja prédios de concreto de bunker já prontos agora. Talvez se tiver algum engenheiro aí na lista que possa dizer se isso é possível, né?
pode ser um monte de alvos falsos para se gastar um monte de bomba também. Eu não sei. Mas as bombas vão cair. Hoje, o Irã, naquela praça lá, Praça Palestina que eles têm lá em Teherã, eles adoram o outdoor que tem lá, né? Aí puseram outdoor com o mapa de Israel com as cidades que eles vão atacar. Mas, né, isso não é um discurso beligerante. Vamos destruir Bnei Brak, vamos destruir Tel Aviv, vamos destruir isso e aquilo. Não é um discurso beligerante. O discurso beligerante é o Witkoff tirar uma foto no porta-aviões. Né? Quer dizer, é uma bizarrice, aquele negócio da jihad verbal, né? A guerra verbal, que é de assustar. Mas, Felipe, isso aí que você falou das embaixadas já terem cantado a bola para ir embora, é uma coisa muito séria, né? E fora isso, tem uma coisa que eu ia falar na live passada que eu acabei esquecendo de falar, eu devia ter anotado aqui, botado um post-it. Na semana passada, quando o Putin disse que ele estava combatendo os satanistas e pedófilos, vocês já sabem por quê, ele foi questionado lá na entrevista que ele deu se a Rússia ia enviar tropas para o Irã se o Irã fosse atacado pelos Estados Unidos. E a resposta dele foi simples. O acordo de cooperação militar que nós temos com o Irã não inclui o envio de tropas para a defesa do Irã. Então isso aí tá muito claro, isso foi mais uma dessas notícias que existiu e ninguém deu por aí. Vai lá, Felipe. Normal, né? Deixa eu só dar um oi aqui para os nossos membros já do canal, que eu pulei aqui na euforia de começar rápido aqui. Vamos lá, Orisa Martins, que já está aqui também já no canal, Salomão Guerrer, deixa eu ver, Tânia Borges, Roberto Salama, Celina de Brasília, o André Kotler de Salvador, Bahia, deixa eu ver quem mais está aqui, Simone RJ também está com a gente, Max Dayan, Shavuatov a todos, Janine Costa, deixa eu ver se eu não pulei ninguém, Marcos M também está aqui, diretamente da terra de Naamã, menos um dedo. Vamos lá aqui, quem mais está aqui? Alberto Abrão Neto também. O Mr. Arisman, que virou membro do canal. Obrigado a todo mundo que se torna membro do canal, ajuda muito a gente. Então, quem quiser aqui, eu convido novamente a se tornar membro e ajudar a gente a chegar mais longe. Não sei se já falei aqui, o Roberto Salama também está aqui. Luiz GC Mota, Pati Esther, de Manaus. Olha que bacana. Hoje tem gente do Twitter, tem do X, tem gente aqui dos nossos canais todos aqui mandando mensagem, muito bacana. Quem está aí já chegando também nos outros canais, manda um oi que a gente consegue ver aqui, diz de onde está falando, que é importante para a gente. A gente gosta de saber de onde vocês estão falando. E vamos começar aqui a falar também um pouco de Estados Unidos, rapidinho. Andréia, vamos dar um panorama aí, que tem muita gente chamando o Trump de, né, chamam de taco, novo nome pejorativo que dão para ele, falando que ele está atraindo todo mundo, ou seja, as pessoas já estão, como dizem, morrendo de véspera, né? Não estão nem deixando a geopolítica agir. A gente sabe que nada é fácil em geopolítica, não é simplesmente estala um dedo, manda 5 aviões lá, destrói tudo e acabou, né? Então... E hoje eu também até comentei contigo que eu vi, não sei quem foi que falou, não sei se você conseguiu localizar, mas teve uma entrevista que perguntaram, não sei se foi um assessor do Trump ou um dos secretários de Estado, perguntaram para ele, mas o Trump ficou de ajudar o povo iraniano, né? E aí, como é que vai ser? Aí ele falou, se o Trump prometeu, ele vai cumprir. Essa foi a resposta dessa pessoa que eu vi, eu não me lembro o nome. Então... Passando a bola aí para você. Só Felipe te dizendo quem é a pessoa, o embaixador de Israel dos Estados Unidos em Israel, o Mike Huckabee. Foi ele que deu entrevista para o Tamir Moral do Canal 14, que perguntou para ele sobre a questão de, depois que o Trump prometeu, já morreram milhares de pessoas e aí não vai cumprir, não sei o que. Ele falou, uma coisa você pode ter certeza, o Trump sempre que ele prometeu, ele cumpriu. Então a ajuda está a caminho. Foi ele que falou, tá? Beleza.
Vamos lá, Andréia, vamos lá. Vamos dar o recado pessoal. Aqui. Boa tarde, esse pessoal maravilhoso que está aqui, essa audiência maravilhosa. Muito obrigada ao pessoal do X que me segue também, que está todo mundo aqui. Um beijo grande para todo mundo, um beijo para toda a sua audiência aqui do Likud, também maravilhosa. E para vocês que fazem esse trabalho assim fenomenal aqui todo domingo e toda quinta-feira. Vai, e da TV Judaica. TV Judaica, e da TV Judaica. Também. TV Judaica que está aqui conosco também. Muito obrigada. Obrigada à audiência de todos. Né? Se não fosse por vocês, a gente não estaria aqui, né, Felipe? Essa aqui é a verdade. Isso, com certeza. Então, a gente está muito feliz que vocês estão aqui conosco todas as semanas. Vamos lá, vamos falar um pouquinho de Estados Unidos, um pouquinho de Trump. O Trump, ele realmente é esse cara. Se ele promete, ele cumpre. Mas eu acredito que até que tudo esteja de acordo e tudo que ele está pedindo seja um ok, ele não vai passar para frente, né? Ele não vai fazer qualquer acordozinho, não, ele quer fazer o acordo. Todas as fichas têm que estar na mesa, de acordo com ele quer. Talvez para exterminar essa guerra de uma vez, porque quanto tempo a gente está, olha quantos anos isso aí está rolando. Eu acho que o Trump, ele quer finalizar de uma vez. Então, enquanto todas as fichas não estiverem na mesa, para realmente ser assim, um done deal, que a gente chama, né, um acordo assim, fechado, que não aconteça mais, ele não vai para frente. Por isso que está demorando tanto, porque é difícil fazer acordo com terrorista, né? Vocês sabem disso, é muito difícil fazer acordo com terrorista, com ditador. Então, a situação não está fácil. Os caras ali também não são jogo duro. Então, eu acredito que até o Trump realmente conseguir tudo que ele quer, não, a coisa não vai para frente. Mas que, com certeza, se esses caras não negociarem, a guerra vai acontecer. Isso pode ter certeza. A pressão está muito alta, né? Ele não teria 50% do militarismo americano está naquela região. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Então, a pressão é forte em cima. Eu acho que ele vai continuar pressionando a cada hora. É mais coisa saindo daqui e indo para o Golfo. Ou seja, o Trump está mandando coisa sem parar. Então, vamos esperar, porque alguma solução vai ter que ter. Por mais que demore um pouquinho, é porque ele realmente quer acabar com isso de uma vez por todas. Eu acho que cada governo que a gente teve, eles até negociavam, mas era uma coisinha momentânea. Negociava, depois o próximo governo que vier se vira com o problema, entendeu? Enquanto o meu governo estiver rolando, eu vou solucionar o problema. Aí o próximo governo, não, o Trump não quer isso. Ele quer solucionar o problema de uma vez por todas para que os próximos governos não tenham mais problema com isso, entendeu? É o que eu vejo, é como o americano vê também, e a gente tem que dar tempo ao tempo, porque quando ele promete uma coisa, ele cumpre. Isso você pode ter certeza. A gente tem visto isso, né? A gente tem visto o apoio que ele deu ao Bibi, etc. Às vezes a gente até fica meio que, será que vai fazer? Fica todo mundo apreensivo, né? Pô, será que ele volta atrás? Será que não volta? Porque assim, é o jeito dele de negociar. O jeito do Trump negociar, ele vai dar um passo para frente, ele sabe recuar. Então isso faz parte de negociação. A negociação, as pessoas acham que é só avançar, né? Às vezes você precisa dar um passo para trás, é igual um jogo de xadrez, dar um passo para trás para você poder avançar, às vezes, 2, 3 vezes mais forte. Então, faz parte, acho que, de uma estratégia. O Trump também, se eu não me engano, é ex-militar, né? Ele também tem conhecimento dessa área, né? E, além disso, ele é um grande empresário. Então, negociação é uma área que ele domina muito. Então, achar que o Trump... Brincadeira, fala. Não fala em jogo de xadrez em guerra contra o Irã, foram os persas que inventaram o xadrez. Então, mas os persas, mas não foram os muçulmanos. Esse pessoal que está ali não é o mesmo povo. Não foi. Então foram os persas. Antes do Dani falar, você falou na introdução sobre taquia, né? Deixa eu só explicar rapidamente o que é a taquia. Taquia é um dos dispositivos teológicos muçulmanos, é até bobo, em que um muçulmano deve enganar o inimigo. Mas a gente não tem dispositivo nenhum em outro lugar nenhum do mundo dizendo que não deve enganar o inimigo. É claro que deve enganar o inimigo, né? Enganar o inimigo é a coisa mais lógica que tem. Só para se ter uma ideia da questão da enganação, existem algumas palavras em árabe que os muçulmanos usam que configuram a própria enganação, né? Por exemplo, a taquia é aquela cobertura de cabeça que os caras têm
parecida com a Kippah, pode ser maior, pode ser menor. Então, quando o cara está falando em taquia, ele está falando da coisa que ele usa na cabeça ou está falando de enganar o inimigo? Não é enganar os outros. Enganar o muçulmano não pode, é enganar o inimigo. É diferente. Né? Charrada, que é uma operação de martírio, também é a oração de fé, que nem a gente tem, Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad, eles têm a deles, né? Só existe o único e Maomé é o profeta do único. Isso é a charrada, que o muçulmano fala dezenas de vezes por dia. Então a charrada é o que ele fala todo dia, o tempo todo, mas também é a operação de martírio. E jihad. Jihad, que é a luta interna em que o muçulmano tem com ele mesmo de ser um melhor muçulmano, todos os dias, ela só termina quando ele morre, e tem a jihad, que é a guerra santa contra os inimigos, sendo muçulmanos ou não muçulmanos. Então, eles usam as mesmas palavras para coisas diferentes, então às vezes complica. A taquia, Felipe, por exemplo, não existe cessar-fogo, né? O cessar-fogo dentro do Islã é um tempo que você tem para você se recuperar para voltar a atacar o inimigo. É só isso. Né? Tá sem áudio. Desculpa, Felipe. Lembrando que o nome Tá com mania de desligar. É para não fazer barulho. Lembrando que o nome dos drones do Irã é Shahid, ou Said, como quiser falar, não sei como é que é a pronúncia correta, que é Mártir. Ou seja, aquilo ali é um drone que foi feito para ser kamikaze, né? Foi feito para causar estrago, não foi feito para defesa, como muita gente alega, que eles têm armas para defesa. A própria arma dele sei lá de que é, já tem o nome de Mártir, ou seja, é para isso, né? Não é para voltar para casa nem para reutilização. Então, essa é a forma como o Irã e o Islã radical vê o resto do mundo inteiro, né? Eles têm que atacar. Então, eles não podem mentir para eles, mas para o inimigo eles podem. Ou seja, para todo mundo é inimigo do Islã, porque são infiéis. Então, quem não entende isso tem que começar a entender. O pessoal de esquerda que ama apoiar esses malucos não entende que eles também são inimigos. Aos olhos do Islã, todo esse pessoal do Ocidente é inimigo, independente se você é de esquerda, se você é de direita, se você vai gritar Allahu Akbar, o cara não quer nem saber, você é infiel igual qualquer outro. Então, não apoie coisas que você não entende, né? É interessante você participar do nosso canal, você que é de esquerda, está aqui, às vezes muita gente xingando a gente aqui no chat ou em um dos canais. Então, é bom que você aprenda o que você está torcendo a favor, né? Infelizmente, é contra você também. E vamos lá, Dani, vamos falar aí de Israel, como é que está a situação aí, né? Para dar um panorama pessoal, a gente tem visto que os treinamentos dos pilotos e de mais tropas têm se intensificado nesses últimos dias, né? Pelo menos eu não sei se passa aqui na imprensa brasileira, eu não tenho visto, mas tenho acompanhado alguns lugares falando sobre essa intensificação de treinamento. Você tem visto aí também? Como é que está isso? Bom, boa noite para quem está de noite aqui em Israel, boa tarde para quem está no Brasil e bom dia para André e para quem está nos Estados Unidos. Então, cada um no seu fuso horário, né? Enfim, não mudou nada, é a mesma coisa. Mesma coisa. Prontidão tá o tempo todo, não mudou nada. É que as pessoas gostam de conversar, né? Então aumentou a prontidão. Aumentou o nível de alerta. Eu vejo todos os dias agora. Aumenta o nível de alerta em Israel. Quanto mais dá para aumentar, aumenta. Até onde vai o nível de alerta que eu não sei mais, porque todo dia aumenta o nível de alerta, aumenta o nível de alerta. O nível de alerta é aumentado em Israel. Mais ainda. Tá bom. Até onde vai o nível de alerta? Para mim não aumentou nada, para mim continua a mesma coisa, e vocês querem saber, tudo é uma grande farsa, tudo é um grande teatro. Vai ter a guerra, vai ter o ataque, só falta definir o dia. Ponto, acabou. O resto é bobagem. O resto é tudo história, lorota, dos dois lados, todo mundo. Quando o Trump sai, o Trump também, ele faz parte do jogo. Quando ele sai e fala, as conversas foram otimistas cacete, foi porra nenhuma, ele sabe disso. Mas ele está preparando o ataque, ponto. Do outro lado está lá o outro, dizendo, as conversas foram otimistas, mas a gente só conversou sobre o programa nuclear e a gente garantiu que o enriquecimento tem que continuar. Então, que conversa otimista é essa, entendeu? Se um lado está pendurado na árvore aqui, o outro lado está pendurado na árvore aqui, os dois não estão conversando entre si, mas foi super otimista que um quis barrar
barrar a entrada do Cooper lá dentro da reunião. O outro não quis. Cara, é tudo um grande teatro, tudo uma grande farsa. E cada dia mais, uma coisa que eu falei na outra live, eu vou repetir. O Irã está louco para ter a guerra. Eu não sei porquê, tem que fazer as contas ali, mas ele está maluco para ter a guerra. Eu nunca vi um troço mais louco do que isso. Eu não vou dizer que é irracional, porque tem as suas razões. Talvez porque eles acham que na guerra, trazendo tudo, eles conseguem tirar o foco dos protestos, quem sabe a Rússia salvar, quem sabe acontecer o caramba 4, os outros países árabes. Eu não sei qual que é a lógica deles, mas que eles estão malucos para ter essa guerra. Anotem, eles estão malucos. E é o que eu falei na outra live. Amarelando, eles estão nada. Eles estão duros na posição deles, estão saindo da posição deles, mas de jeito nenhum. E a cada dia eles vêm com uma nova provocação. Se não é contra o Trump, é contra Israel. Senão... Aí Israel vai lá e fala assim, que tem que discutir, só para vocês verem a loucura, tem que discutir os mísseis, que os mísseis são importantes para serem discutidos, o alcance dos mísseis, etc. Eles falam, não, de jeito nenhum, porque os mísseis são para atitude defensiva e eles são inegociáveis. Aí hoje aparece com um outdoor gigante no meio da Praça Palestina em Teherã, com o mapa de Israel, lá do centro de Israel, Tel Aviv, Bnei Brak, onde eles vão jogar os mísseis. Se preparem que estamos jogando... Cara, os caras são malucos, velho. Os caras estão pedindo, eles pedem, nos ataquem, por favor. Nós estamos bombardeando e estamos mostrando para todo mundo, na frente de todo mundo, que nós estamos bombardeando as negociações e que nós não queremos nada com nada. Eles estão assim o tempo todo. Eles, na semana passada, como eu falei, chamaram o Trump de cão que ladra e não morde. Na outra semana, mostraram um tiro na orelha do Trump, dizendo a próxima vez talvez a bala não erre. Os caras estão pedindo de qualquer jeito a guerra. Eles falam, eu quero essa guerra. Eu quero esta guerra. Eu quero esta guerra. Eu nunca vi um negócio... É escancarado. Eu quero essa... Aí o cara queimar virou... a bandeira americana no plenário. Não. E hoje o cara lá, o ministro das Relações Exteriores lá, que eu não sei falar o nome dele, lá, o vizinho lá, ele virou lá e falou, ele não virou e falou assim, que o direito nuclear do Irã é inegociável e que eles vão se necessário, eles vão para a guerra para defender ele. Ou seja, eles estão falando o tempo todo, nós vamos para a guerra. A guerra vai acontecer. Para mim, a pergunta só é quando. E aí eu vou entrar agora com uma coisa. A minha opinião, se eu fosse dizer esta seria a data, já passou tantas, né? Mas já que é para chutar a data, se eu dissesse qual a próxima data que eu acho mais viável, já que é o rei da loteria, agora todo mundo qual é a data, eu vou dizer qual que eu acho. E em seguida eu vou dizer, aí é uma informação exclusiva do canal Likud Brasil. Eu também tenho minhas fontes militares, né? Eu tenho vizinho, tenho gente que está no exército, etc., que ouve aqui e ali. Uma fonte militar que eu não posso dizer, né? Uma fonte militar sênior em Israel, vamos colocar assim, me disse a data do ataque. Se é verdade ou não, ele me disse, tá? Fonte exclusiva que vem aí, tá? Então, que a minha não bate com a dele de jeito nenhum, tá? Mas só para dizer, a minha seria agora no dia 17 e 18 de fevereiro. Por quê? Porque os protestos acabaram de ser pedidos no bazar de Teherã de novo para serem nos 40 dias dos primeiros protestos, se levantarem de novo e fazerem protestos em massa de novo. Se o Trump estava esperando protesto em massa para trabalhar, né, já agora com toda, ou praticamente toda a frota armada aqui, agora ele está com a frota armada aqui no Oriente Médio, as duas coisas juntas, com as negociações indo para o limbo, ele usar aqui, explodiu as negociações, não funcionou. Se ele quer todo o pacote junto, para mim a data seria 17 e 18 de fevereiro, seria essa data. Para mim a data é dia 13. Sexta-feira 13. Agora, e uma outra coisa, e também uma outra coisa, porque eu também coloco essa data, porque é antes de começar o Ramadã, tá? Só isso. Agora, a fonte militar me disse assim, pode esquecer, Daniel, não vai ser essa semana, nem vai ser na semana que vem. Infelizmente, a gente vai ter que aguentar um pouquinho mais, a coisa vai vir só depois de Pessah. Eu falei, como é que é? Depois de Pessah? Vai esperar passar o Ramadã? Vai esperar passar Pessah? Quando passar Pessah, são 2 meses, cara. Eu não acredito que realmente vai ficar toda essa tropa parada e preparação por 2 meses, mas também não duvido de nada. Também não duvido. Daniel, não esquece que o Bibi vai estar aqui quarta-feira. Sim, ele vai estar aí quarta-feira. Eu sei que ele vai estar aqui negociando os finalmente da guerra. Mas sexta-feira, mas veja o seguinte, tem o que o Amit Segal falou hoje, ele também tem razão. Ele falou que tem 2 possibilidades para esse evento dele ir para os Estados Unidos essa semana e ter adiantado da semana passada. Uma é como você falou, realmente para finalizar os dados e também para impor a posição dele que de jeito nenhum mísseis são negociáveis, aquela coisa toda tal, etc, etc. A outra tem uma possibilidade viável. Ele ia na semana que vem
para o encontro como é que se diz, do Conselho da Paz, do Trump ali, né? Para falar do Conselho da Paz, para falar de Gaza, para falar de não sei o que, tarará, tarará. Só que para ele, num ano de eleição, pegaria muito mal, ainda com toda essa história idiota que a esquerda aqui fez de Qatar Gate, não sei o que, ele apareceu numa foto junto com o cara do Qatar e o cara da Turquia na foto. Então, talvez a razão dele ter adiantado foi uma desculpa esfarrapada para ir uma semana antes para não aparecer na foto. Para estar lá, falar o que precisa falar com o Trump, mas não está na foto, porque para ele, é verdade, no ano eleitoral, imagina os caras sacaneando uma foto dele vinculado com o Erdogan, o nojento, e o outro do Qatar aqui, não ia pegar muito bem para ele. Então foi uma desculpa para escapar disso daí também. Eu acho que tem as duas possibilidades, tem que ver as duas das coisas. Se é a segunda, então aí você pode um pouco tirar o foco daquilo que a gente falou, que talvez não seja tão urgente o ataque fique mais para frente. Se é a primeira, é mais provável que o ataque seja mais próximo. Eu, pessoalmente, apesar dessa fonte ser uma fonte muito séria, está num alto escalão, não estou brincando, num alto escalão dentro e sabe das coisas. Ter me dito, se ele falou, é porque ele sabe. Mas eu não consigo imaginar esperar 2 meses para ter esse ataque, de verdade. Mesmo que, vamos esperar, que tem um sentido esperar o Ramadã passar, e depois que eu passar o Ramadã, então já passo o Pessah, para o Pessah ser tranquilo em Israel, não ter problema em Pessah, passar e fazer. Agora, eu não acredito que vai esperar quase 2 meses, nem foi Purim, ainda passar Ramadã e Pessah, é muita coisa para tudo que está acontecendo lá e ficar segurando a onda. Mas, se você pensar por um outro lado, para quem os protestos começaram já há 1 mês e tanto, né? Já quase 2 meses para trás, e todo mundo todos os dias achava que ia ser, já passou 2 meses, o tempo está passando rápido, a essa altura, sim ou não, eu não sei dizer. Uma coisa eu sei, está pesando muito e cada vez mais. Eu até vi, eu não lembro qual que era o nome, era um ex-conselheiro de segurança de algum governo americano, tal, não sei o que virou essa semana e falou, talvez se o André souber o nome, que ele falou que já tem a informação dele de que são mais de 90 mil mortos no Irã, já são mais de 90 mil mortos, isso está pesando na conta demais. E se você pensar que essa informação é verdadeira, os caras vão se levantar no dia 17 e 18 de fevereiro, para se levantar em manifestações em massa de novo, vai ter outra mortandade. Passados 100 e tantos mil, é complicado dizer que vai esperar ainda 2 meses para acontecer. Mas é isso. Depois eu falo do outro assunto aí, que eu sei que vocês vão querer tocar sobre Judéia e Samaria, para não ficar muito comprido agora, depois a gente fala. Mas